Bem, gente, agora eu vou explicar por que da escolha do romance Uma Lágrima de Mulher para ser analisado aqui como exemplo de romance romântico da literatura brasileira. Primeiro, porque é um romance de um escritor maranhense, então é importante valorizar a prata da casa. Segundo, o escritor é muito competente. Mais tarde vai se transformar em um maior, em uma tendência da literatura que vocês vão ter a oportunidade de conhecer futuramente. Ele vai ser conhecido como o maior escritor naturalista brasileiro. Então isso nos orgulha bastante. Segundo, eu me interessei pela capa. Também me interessei por não ser um livro muito volumoso. Esse é um livro que eu já ganhei do meu pai, estava na estante lá de casa quando eu tinha uns 8 anos. Então esse livro já está comigo. Comigo não, pertence à família já há mais de 20 anos. E eu o li ano passado. Ou seja, em 2019. E eu me interessei pela estrutura da história, porque embora ela seja uma estrutura simples, podemos dizer assim, pela quantidade de personagens, pela quantidade de episódios que ocorrem na história, são poucos, mas existe uma densidade argumentativa muito forte do autor. O que eu estou querendo dizer com densidade argumentativa? Ele fala muito em frases curtas, ele fala muito. É um livro muito denso em informação. Foi nesse livro que eu entendi alguns conceitos fundamentais da tendência romântica ultra romântica. Tendência romântica ultra romântica é a tendência do sentimento que vai às últimas consequências, um sentimento do tudo ou nada, o sentimento de vida ou de morte. Foi nesse livro, por exemplo, que eu entendi por que de o eu lírico amar acima dele mesmo. O amar é a própria razão de existir. Foi nesse livro que eu tive contato com um argumento que o autor apresentou, que eu considerei um dos argumentos mais importantes, e eu pude de fato entender o que é esse amor platônico, o que é esse amor que com ele se tem vida e sem ele se tem a morte. Eu vou ler para vocês aqui uma parte do argumento. O autor usa uma página inteira para fazer a defesa desse argumento, porque um romance de arte, como é o caso desse romance Uma Lágrima de Mulher, ele tem todos os elementos característicos do estilo romântico. É uma obra de arte que é estudada com método, porque o autor vai, ao longo da sua criação, colocando as marcas de uma literatura ágil, de uma literatura que envolve ação, que envolve personagem em um ambiente, mas ele vai trazendo seu argumento, trazendo a sua crítica. Como eu falei antes no vídeo que precedeu este, sobre esse assunto da prosa romântica, eu falei que a crítica da prosa romântica ela é mais em cima dos próprios hábitos da classe burguesa. Não é uma crítica bem social, no sentido de ver as dessemelhanças entre as classes. Não é bem uma crítica que fala dos ricos e dos pobres, não. É uma crítica à classe burguesa especificamente.
Então, eu vou trazer para vocês o conceito que eu vou falar aqui alguns conceitos, tá? Que eu achei interessantíssimo sobre esses lugares comuns da prosa romântica, ou seja, essas características marcantes que devem estar em todo romance que se coloque como um romance de literatura romântico.